Olá a todas e todos, bem-vindos aqui ao canal do Professor Ferrari. Agora esse vídeo é para falar sobre a segunda fase da Revolução Industrial, mais um dos nossos vídeos sobre o século XIX. Essa segunda fase da Revolução Industrial, ela é muito importante, porque ela agora vai expandir-se além da Inglaterra, né? E nós costumamos dizer que a segunda fase ela vai chegar nos Estados Unidos, na França, na Rússia, na Alemanha e no Japão. Claro que em outros países também, como Bélgica, mas esses são os 5 principais países, né? Agora a ideia de uma indústria, da revolução, da tecnologia vai além do continente europeu, começa a se tornar uma coisa cada vez mais globalizada. Vejam, Estados Unidos do outro lado do Atlântico, Japão lá no Oriente. E como datas, tá? Claro que vamos lembrar que datas são simbólicas. Nós colocamos que a segunda revolução ela começa em 1850 e vai até 1914, ou seja, vai perpassar todos os períodos que nós vamos falar de agora em diante. Claro que não é que a industrialização ela começa, por exemplo, nos Estados Unidos só em 1850, não. Lá no século XVIII, pós-independência, né, e mesmo antes, já existiam manufaturas, já existia maquinário. Só que a gente está falando agora do quê? De uma consolidação maior da industrialização como um fenômeno mundial. Aí que está a grande questão. Tanto que a disseminação da industrialização, ela tá ligada ao quê? Tá ligada às revoluções burguesas, que vão ocorrer ali depois do período napoleônico, né? Então as revoluções liberais burguesas, as grandes ondas de 1820, 1830 e 1848, quando então os estados europeus começam a deixar de ser monárquicos para serem estados burgueses. Daí claro que a burguesia ela vai buscar essa industrialização, mas a questão de datação e localização geográfica nem é o tão importante assim, né? A segunda Revolução Industrial, e claro que ela também vai ocorrer na Inglaterra também, obviamente, mas na Inglaterra já estava ocorrendo aquilo que nós chamamos de primeira fase da Revolução Industrial, é a questão das mudanças da tecnologia. Então, por exemplo, lá na primeira fase, né, lá na Inglaterra, o que marca a primeira fase? O uso do ferro, o uso do carvão, porque a principal energia era o vapor. Agora não, né? Em vez do ferro, está se popularizando cada vez mais o aço, que é uma liga metálica, né? Muito mais forte que o ferro, resistente a ferrugem, né? Muito mais duradouro, aguenta muito mais impacto, né? Agora, além da questão, não é mais o carvão o principal combustível, começa a se utilizar o petróleo, até porque um motor feito de aço, ele é o famoso motor a combustão. Não dá para você fazer um motor a combustão de ferro, porque ele estoura, né? Ele não aguenta o impacto da explosão. Um motor de aço consegue, né? Então veja, agora é o ferro em vez do aço, né? O petróleo em vez do carvão e, claro, também a disseminação do uso da eletricidade. Agora nós não vamos mais ter a questão do uso do vapor, né? Claro que em alguns lugares ainda se usa, obviamente, não é que cessa, mas é a substituição. E aí aparece a eletricidade, certo? E aí aparece também a questão, como falei para vocês, do motor a combustão, que vai ser utilizado desde navios até veículos, começam a surgir, né? Veja que a gente vai estar falando até 1914, então tem todo um processo aí. Um outro elemento bastante importante da segunda Revolução Industrial é o desenvolvimento cada vez maior da química, né? A química é também uma das grandes marcas da segunda revolução, né? E a química ela vai impactar especialmente, não somente, mas especialmente em 2 campos. A produção agrícola, a gente vai ver o uso de fertilizantes, né? O melhor estudo de acidez do solo, preparação dos alimentos, assim por diante, e também na medicina, né? Então, ó, produção agrícola e medicina. E aí o que está acontecendo, né? Todas essas descobertas, todo esse desenvolvimento tecnológico necessita de uma maior capacidade de organização e racionalização do trabalho. Começam a surgir os sistemas que nós conhecemos como Fordismo e mais tarde o Taylorismo. São marcas desse período também. Sistemas de gestão de produção, gestão industrial. Quais são os impactos dessas descobertas e disso tudo, né? Então vamos perceber o seguinte, com a melhoria da medicina, com a melhoria na produção de alimentos, tá? As pessoas vão passar a comer melhor, elas vão viver mais também. Nós temos um aumento na curva demográfica, especialmente na Europa. Por quê? Porque agora as pessoas vão viver mais tempo, né? E junto, quando eu falo medicina, não é só questão médica, tá, gente? A reurbanização das cidades, a construção e o entendimento dos esgotos, né? Opa, não dá mais para deixar esgoto correndo. Então é todo um processo que leva a uma melhoria da saúde como um todo. Então as pessoas passam a viver mais, a expectativa de vida
na segunda metade do século XIX, ela pula mais ou menos ali dos 50, 60 para os 70, 80. No continente europeu, tô falando isso. E a população, ela virtualmente dobra. Porque, claro, quando a gente fala em medicina, nós também falamos do quê? Do aumento da natalidade. Não porque as pessoas transem mais ou menos, não é isso. Mas é que você reduz drasticamente a mortalidade infantil. Então, veja, as pessoas estão vivendo mais e estão nascendo mais. Então, a curva demográfica, ela aumenta. Ao mesmo tempo que vejam o seguinte, todo esse desenvolvimento está trazendo o quê? Uma forte mecanização para o campo. O campo agora produz muito mais comida com uma muito menor necessidade de mão de obra, porque você mecaniza o campo, o uso dos fertilizantes, por exemplo, dos pesticidas começa a eliminar toda uma série de trabalhadores do campo. Então você tem muita gente, mas agora também diminui a empregabilidade no campo. Para onde vai esse pessoal todo? Para as cidades. Então nós temos esse aumento demográfico junto com um grande êxodo rural e é uma explosão urbanística, que obviamente que as cidades europeias, elas ainda estão passando por todo o seu processo de planejamento, não conseguem conter. Ao mesmo tempo, vejam como tudo está ocorrendo em paralelo, o que está rolando aqui? Estados Unidos expandindo para o oeste e no Brasil, em 1850, é proibido o tráfico de escravos. Nós vamos ver as grandes massas migratórias dos europeus para o continente americano como um todo, não é só Brasil e Estados Unidos, estou pensando nos dois maiores países. Então nós temos a expansão para o oeste, conquista para o oeste, e no Brasil, a vinda dos imigrantes para o Brasil também. Tanto que vejam, em 1850, a fundação de cidades como Joinville, Blumenau, que tem uma forte tradição germânica, Joinville é fundada em 1851, Blumenau é nesse mesmo período. Tudo isso está interligado com o quê? Com a Segunda Revolução. Muitos camponeses na Europa, eles preferiam migrar para a América, para o continente americano, eles preferiam migrar, vir para uma terra desconhecida, para ter um pedaço de terra que fosse seu e não virar proletário na Europa. A proletarização da Europa era um grande medo desse pessoal como um todo. Isso é importante entender. Então a gente vai ter toda uma nova readequação de uma dinâmica agora global. Claro que eles não vão migrar só para a América, alguns vão para o Oriente, a gente tem a questão, por exemplo, da África, África do Sul, não é só, mas é majoritariamente para a América, até porque peguem, por exemplo, o oeste dos Estados Unidos. O governo americano que está coordenando a expansão em pequena e média propriedade para aquele local. Então muita gente vai para os Estados Unidos atrás de terra para plantar. Outra consequência importante é o quê? Agora, o processo da revolução do crescimento tecnológico, como eu falei, ele expande a Inglaterra e está chegando em outros países. Então agora a gente vai ver que esses países, os estados, que são estados burgueses, estão investindo em tecnologia e estão investindo, ou quando eu digo investindo, não é o Estado necessariamente investir, mas formalizando apoio para a indústria. Isso tudo leva também cada vez mais a um crescente o quê? Um crescente militar desses países, porque quando a gente fala em investimento em tecnologia, obviamente se investe também em tecnologia bélica. Então a gente vai ter um crescimento militar e junto com esse crescimento militar e o crescimento da indústria, a formação cada vez maior de um fenômeno chamado nacionalismo. O nacionalismo, inclusive, e esse crescimento bélico vão ser assunto para outros vídeos, mas é importante a gente saber onde que tudo isso está amadurecendo. Certo, pessoal? Então, sobre a segunda revolução industrial é isso, né? Claro que tem muito mais coisas, tá? Vocês podem procurar o conteúdo também sobre a primeira revolução. A segunda revolução é aquela que vai vir já no século XX, com as multinacionais, e hoje alguns dizem que nós vivenciamos a quarta revolução da indústria 4.0, né? Mas sobre a terceira e a quarta fase nós vamos falar num outro momento, porque não cabe aqui. Ok? Então, se vocês estão gostando aí, não esqueçam de se inscrever no canal, né? Ativem os lembretes aí também. Sigam aí essa série do século XIX, vão ser 25 vídeos, e aí eles vão sendo lançados aí quase que diariamente. Eu digo quase, né? Tá bom? Um abraço para vocês e até mais.